Vamos lá, uma questão da Universidade Federal da Paraíba. Não confunda com Pernambuco, Pernambuco é PE. A questão é sobre voz passiva. This sentence is in the passive voice. Aqui temos uma frase na voz passiva. The active voice is. Então, ela está colocando uma questão na voz passiva e pedindo a voz ativa. Vamos começar do mais comum. O mais comum é termos a frase na voz ativa e passarmos para a voz passiva. Então, como é que funciona? Na voz ativa, nós temos o sujeito, a ação do sujeito e o objeto da ação. Por exemplo, Ivo viu a uva. John saw the grape. John é o sujeito, saw é o verbo, a uva é o objeto direto nesse caso, the grape. Isso aqui é voz ativa, o normal, o sujeito é ativo, o sujeito pratica a ação. Quem praticou a ação de ver foi John. Na voz passiva, o sujeito é passivo, ele sofre a ação é feita para ele. Ele é o alvo da ação. Como é que funciona? Na voz passiva, o que era objeto, o que era o passivo, vira o sujeito passivo. O que acontece com o verbo? É muito interessante, vejam. Nós colocamos sempre o verbo to be como verbo auxiliar, no mesmo tempo em que está o verbo principal da voz ativa. E o verbo principal vai para o particípio passado. E o último elemento, o que era o sujeito na voz ativa, passa para a voz passiva como o agente da passiva. Então nós temos John saw the grape. The grape passa a ser sujeito. The grape. O verbo vira uma locução verbal. Aqui nós temos o verbo see. O verbo see tem essas três formas. O infinitivo, see. O simple past, saw. E o past participle, particípio passado, seen. Seria ver, vi, visto. Então, John saw, Ivo viu, João viu, e a uva foi vista. Olha lá. Então, este aqui fica no mesmo tempo em que estava o verbo original, ou seja, passado. Você sabe que o verbo to be é assim, be, was, been. Então, é esta a forma que nós estamos usando. E o verbo principal vai para o particípio passado. Was seen. O sujeito virou agente da passiva, normalmente precedido por essa preposição by John. A questão pede para fazermos o contrário. Então, veja lá. Women are warned by doctors. Então, nós temos lá que women é o sujeito passivo, né? Women. A locução verbal é are, esse é o verbo, warned, a locução verbal, dos dois, e finalmente o agente da passiva by doctors. Então, fazendo o contrário, este vira o sujeito. Então, o sujeito vai ser doctors. Fazendo o contrário, o verbo be está indicando o tempo em que o verbo principal estava. Se você notar, o verbo be está no presente, então este verbo, que é o verbo principal, fica no presente. Doctors, warn. E o que era sujeito, vem como objeto. Warn women. Então, aqui está a resposta. Todo o resto não vai dar certo. Até pela tradução você percebe. Se nós temos as mulheres são avisadas, alertadas pelos médicos, não é a voz ativa disso não é as mulheres alertam os médicos. Isso é uma outra frase.
Doctors are warned by women seria os médicos são alertados pelas mulheres. Não, não é o que acontece, né? Os médicos que alertam. As mulheres estão sendo alertadas. Essa não está totalmente errada, mas não tem o by doctors, não é esse o tempo verbal correto, então não dá. Doctors warned women. Notem que essas duas aqui são muito semelhantes. Mas aqui nós temos o verbo no passado. Não há possibilidade de você traduzir isso pelo passado, você verter pelo passado, já que isso aqui é presente, né? Presente com presente. Portanto, a correta, nesse caso, vai ser a letra A. A voz ativa de Women are warned by doctors seria Doctors warn women. Nós temos aqui, então, resumindo para você, uma questão de active versus passive voice, ou seja, uma questão de voz ativa e voz passiva, ok? Então, uma questão de gramática de voz ativa versus voz passiva, beleza?